Glória a Deus, amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Seu José, Deus abençoe, viu? Retorne embaixo e vai chegar lá sem dor, em nome de Jesus, viu, Vanessa? Ele é fiel e poderoso, viu? Aplaude ao Senhor. Esse homem, nós fomos visitar eles e saímos de lá edificados pela fé dele. Enquanto ele falava, eu sentia graça no meu coração, amém? E Deus vai honrar a fé em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus. Vão em paz. Aleluia. Abra sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. A partir do 17. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitaram. Pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. E a igreja louve ao Senhor, tomando o seu assento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluias. Glórias a Deus. Amém, queridos? O evangelista Lucas, ele vai relatar algumas passagens alguns pontos, né? Que é muito interessante nesse capítulo, onde Jesus sente a necessidade de expandir o seu ministério. E Jesus sabe da necessidade da missão dele de tal maneira tão grande que ele olha para a seara e diz: olha, grande é a seara e poucos são os discípulos. No início, quando Jesus ele começa o seu ministério, logo ele vai passar pela grande tentação no deserto, aonde ele vence a Satanás. Como? Renunciando à sua própria carne, renunciando às tentações que o inimigo colocou sobre a vida de Jesus, para que ele pudesse quebrar aquilo que era propósito de Deus na vida de Jesus Cristo, na missão de Jesus Cristo. Porém, Jesus, ele sustenta, ele rejeita as tentações, ele suporta as tentações. Sobre isso, a Bíblia vai dizer que quando passar o período da tentação dos 40 dias, Jesus, ele é servido pelos anjos. E nessa noite o Senhor vai dizer: tem socorro para a tua vida em meio a essa luta, em meio a essa dificuldade. Passa-se o período, Jesus logo vai ministrar o sermão da montanha, ou seja, as bem-aventuranças, os detalhamentos daquilo que temos que seguir em Mateus 5, 6 e 7. Aonde ali há algumas direções para a nossa vida. Prosseguindo, Jesus começa a escolher os seus discípulos.
e vê alguns homens ali na praia. Jesus, ao subir em um dos barcos, ele começa a ministrar. E vê uma necessidade. Qual era a necessidade? Aqueles homens estavam lavando as redes. Passaram a noite toda trabalhando. Necessitava de um milagre. E Jesus começa a operar. As maravilhas de Jesus começam a ser vivenciado por aquele que vê. Porque tem coisa na minha vida e na tua vida que nós necessitamos enxergar para poder crer. Assim foi com Tomé. E muitas das vezes, assim é comigo e com você. Senhor, eu quero ver o teu agir, eu quero ver o teu trabalhar na minha vida, eu quero ver o teu trabalhar na minha casa, eu quero ver o teu trabalhar sobre a vida do meu filho, da minha filha, da minha vizinha. Sabe o que você está fazendo? Quando você está buscando a Deus desta maneira, você está provocando a Deus. Porque aquele que clama é ouvido, aquele que busca é achado, aquele que pede, recebe, aquele que bate, Jesus vai abrir a porta para te entregar aquilo que tanto você tem buscado. Essa palavra vai falar de poder e autoridade. E muitas das vezes a autoridade para a minha vida e para a tua vida, ele vem com jejum e com oração. E Jesus continua escolhendo os seus discípulos. E quando chega sobre a passagem que lemos, a Bíblia vai dizer que Jesus ele começa a separar 70. Os 12 já estavam com ele. Mas a obra, a seara é grande. Quando você olha para o Brasil, quantos lugares do Brasil ainda o Evangelho não chegou? É isso que o Senhor quer trazer nessa noite para mim e para você. É isso que o Senhor quer derramar sobre a tua vida, o poder, a autoridade, para que quando você abrir a boca e proclamar o nome de Jesus Cristo, quando você colocar os teus joelhos no chão e orar por alguém que está lá na terrinha, no Nordeste ou está no Sul, a presença do Espírito Santo alcançar essa vida e trazer a transformação. Olha para a tua casa, quando o poder de Jesus pode influenciar e transformar a tua casa, você está aqui pedindo esse poder, essa autoridade sobre a tua vida, sobre os teus filhos, e Ele está trabalhando lá. Por quê? Porque Ele já te escolheu, Ele derramou sobre ti o poder e a autoridade, e quando você exercer, o inimigo vai ter que bater em retirada. Por que, bispo? Ele vai ter que bater em retirada. Porque ele não tem opção. Ele não tem porque o poder dele não é maior do que o capítulo 18, que diz assim, 19, eis que vos dou. Sabe o que é isso, Gabriel? É quando Jesus olha para você, eu estou te dando o poder. Só que ele vai requerer. Não é para ficar parado. O poder não é para você ser engraçadinho ou bonitinho. O poder é para ser exercido. E só recebe poder quem já tem a autoridade. A autoridade vem de autorizar, e Jesus já autorizou o poder sobre a tua vida, e esse mal que te cerca, esse mal que tem consumido, levanta nessa noite, exerça o poder de Cristo que há sobre a tua vida, e combate esse mal. Jesus vai dizer para os discípulos, isso, Jesus já estava a caminho de Jerusalém. Jesus já tinha falado ou predito aos discípulos pela segunda vez da sua morte. E os discípulos, Jesus é maravilhoso, é lindo, Ele opera, Ele cura, Ele restaura.
E Jesus estava dizendo: ó, se faz necessário eu ir para Jerusalém para que eu seja preso, julgado, morto. Não, Jesus, muitas vezes a gente está ouvindo a palavra e está assim, ó. Jesus estava dizendo para os discípulos: ó, se faz necessário que o Filho do Homem seja crucificado pela segunda vez. Não entrou na audição espiritual dos discípulos. Coloca a mão nos teus ouvidos aí. Mas coloca assim, ó. Você vai ouvir a sua verdadeira voz. Coloca o dedo lá dentro, para você te ouvir. Fala assim: Senhor, visita a minha audição espiritual. Eu repreendo em teu nome todo ruído, todo zumbido, toda interferência de palavras que eu já ouvi. Eu renuncio o meu passado, porque através dessas palavras o meu coração foi atingido. Eu renuncio as mágoas do meu coração. Eu renuncio as tristezas que entraram no meu coração. Mas nessa noite, visita a minha audição espiritual, porque eu quero ouvir a tua suave voz falar comigo. Aplaude ao Senhor. Jesus enviou os discípulos para que obtivesse experiência no campo. E Jesus não envia bando. Repita comigo: Jesus não envia bando. Ele envia escolhido. Ele separa em dois. E direciona, pastora Angelina, para que visite todas as cidades que Jesus tinha que ir. E esses discípulos, visitando todas as cidades, eles retornam para o encontro com Jesus e dizendo: Senhor, alegres pelas obras que pelo nome de Jesus foi executado. Qual foi a direção do Senhor Jesus? Anuncie que o reino de Deus está próximo. Sabe o que isso quer dizer? Fale do meu amor e colha arrependimento. Sabe o que isso quer dizer? Fale que o reino de Deus está próximo, porque aquele que está em treva precisa conhecer a luz. Fale para aquele que está coxo que o reino está próximo, que esse demônio da enfermidade tem que bater em retirada. Fala para aquele lá perturbado que essa perturbação vai ter que bater em retirada. Porém, Jesus disse: ó, aquele que abrir a porta, entre. E quando entrar, fale essas palavras: que a paz do Senhor seja convosco. Sabe o que você é? Embaixador da paz de Cristo. A tua casa, a tua guerra, você tem que declarar a tua palavra: a paz do Senhor esteja sobre esse lar. No teu trabalho, abra a tua boca e declare: a paz do Senhor esteja sobre essa empresa. Por quê? Porque a palavra do Senhor vai dizer: eis que te dou, eis que vos dou poder, autoridade. Mas eu só trabalho na faxina naquela empresa. Eu nem gosto de falar faxina, eu acho mais bonito assim, auxiliar de limpeza. Mas eu só entro no escritório do chefe lá só para tirar o lixo. Aproveita o momento. Você tira o lixo, olha para a cadeira: Senhor,
converte esse abençoado. Transforma o coração dele, muda a história. E você sequer precisa abrir a boca, somente em espírito você pode falar com Deus e Deus transformar aquela vida. Quando de repente chega um recado para a tua vida, dizendo: ó, o chefe quer falar contigo. Estou liberando no mundo espiritual. O chefe quer falar contigo. Ele vai olhar para você. É você que limpa a minha sala? É. Ele vai reconhecer os detalhes. Sabe quais são esses detalhes? Quando você for limpar a mesa do teu chefe, limpe com amor e profetizando. Assim como a minha esposa na madrugada, eu na perturbação, ela ungiu os meus pés e declarava: vai ser pastor da casa do Senhor. Você sabe esse ato dela ungir os meus pés e declarar que eu ia ser pastor do Senhor? Sabe qual foi a notícia que eu recebi? Jesus quer falar contigo, Adevaldo. E ele usa a situação mais estranha possível. Porque foi numa situação onde eu mesmo, como homem, falei: olha, essa situação ela precisa somente do amor de vocês. Dê amor, porque aí eu vou para a igreja com vocês. E de lá eu estou até... Olha para cá. O paninho na mesa ali do teu chefe, ó, vai mudar a história da empresa. Não é só a tua vida não. É a história daquela empresa. Por que isso? Porque o Senhor te dotou de poder e de autoridade. Ó, como você demonstra o poder e a autoridade. Vai chegar e sapatear na sala do teu chefe lá? Não precisa. Isso não remete a poder e autoridade. Quando Deus direciona você a sapatear, é uma coisa. É diferente. Aí o fogo desce, não tem jeito. Mas como poder e autoridade, Jesus ele vai falar assim, ó. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, só para você entender. Só para você entender. Ide, versículo 3, 10, 3. Ide. E eis que vos mando. Quem está mandando aqui? Jesus. Ide. Eis que vos mando como cordeiro no meio dos lobos. Perdeu a noção, Jesus? Eu mando você, Jesus dizendo, eu te mando como cordeiro no meio dos lobos. Se você pensar um pouquinho nessa palavra, você vai sentir um pouquinho na pele aquilo que Jesus passou. Ele foi tragado em meio aos lobos, como cordeiro, olha isso aqui, ó, a mesa do teu chefe, ó. Próximo. E não leveis o quê? Não leveis o quê? Tira o excesso. O excesso pesa no ministério do Senhor Jesus. O excesso pesa no teu ministério. O que é o excesso? Tira o vitimismo. Não adianta ter. Tira o dengo. Na obra de Deus, não adianta ter dengo. Tira o coitadinho. Não adianta ter coitadinho. Por quê? Porque o lobo não vai ter dó de você. Quanto mais peso tiver na sua mochila, no teu ministério, mais você é uma presa fácil para o lobo.
nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Sabe o que é isso? Objetividade. Não se dispersa. Se Deus mandou você fazer algo, esteja focado naquilo que o Senhor te direcionou. Não desvie o teu pensamento, o teu olhar, muito menos o teu caminho. Por quê? Lembre-se, Ele te mandou em meio aos lobos. Eu amo Jesus. E em qualquer casa que entrar, e dizei primeiro: paz seja nessa casa. Ele te levanta como embaixador. Pastor, a minha casa não tem paz, mas você tem autoridade. Pastor, a minha casa é cheia de lobo, mas você tem o poder para repreender os lobos. E qual é o poder? Aqui tem uma direção. Em qualquer casa. Ela nunca me chamou filho de Satanás, mas eu servia a ele. O caminho que eu estava era servindo o inimigo. Ela nunca me chamou filho de Satanás. Ela sempre limpou a mesa e disse: ó, Senhor, vai ser pastor da tua casa. Chegava de cabelinho molhado em casa, e o Senhor ordenava: eu te mandei em meio ao lobo. Quando ele chegar em casa, diga que você o ama. E ela dizia: eu te amo, você vai ser pastor. Da boca saía, mas do coração só Jesus sabia a tristeza, a mágoa. Mas ela sabia que o Senhor enviou em meio aos lobos. Porque o inimigo que estava na minha vida era para destruir a família dela. E ele não vai usar um só. Volta só um pouquinho, eu li o final aqui. Li, próximo. Eu estou lendo aqui só para você entender a missão que Jesus deu para os discípulos, aqueles em dois, aí para a cidade. E disse assim: e se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa... Olha para cá. Repousará sobre ele a vossa... Então quer dizer que antes de você dar, você já recebeu. Você já recebeu. Isso é a afirmação que você é embaixador da paz. E se houver um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Deixa eu abrir um adendo aqui. Eu vou falar da minha casa. Consegue entender? A minha casa é a nossa luta que nós enfrentamos, que guerreamos. Que você abre a boca e declara a paz sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre essa situação, mas o filho não recebe a paz. Por quê? Porque ele não é filho da paz. Se ele não é filho da paz, ele é filho das... Qual é o adendo? Não é o físico, é o espiritual. Não desista. Continue declarando que você é embaixador da paz, e essa paz irá repousar. Por quê? Porque a autoridade que o Senhor te concedeu repreenderá o filho da treva. Você crê nisso? Coloca para mim Atos 13. Coloca Atos 13 para você entender. Perdão, é Atos 13, a partir do versículo 6. Para você entender que você é o filho da paz, que você é embaixador da paz. Olha que coisa linda isso. E havendo atravessado a ilha até Pafos,
acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, que significa filho de Jesus. Não confunda, isso aqui era um homem, aonde o seu nome era Bar-Jesus. Depois nós vamos falar na frente o nome dele, que significa Bar, filho, Jesus, filho de Jesus, mas era um falso profeta, judeu, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo. Procônsul é governador daquela cidade, varão prudente, varão, em outras versões, varão inteligente. Este, chamando a si Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Esse governador é a primeira viagem missionária de Paulo, ou de Saulo, é o mesmo. Chipre é a cidade que nasceu Barnabé. E antes dele chegar ao destino, eles passam por Chipre e começa a pregar o evangelho, pregar a Jesus nas sinagogas. E neste domingo estava esse cidadão aqui, procônsul Sérgio Paulo, governador da cidade. E a sabedoria que Paulo e Barnabé ministrava era de tal grandeza que desperta o coração desse homem a convidar Barnabé e Saulo para a sua casa, para tomar conhecimento sobre Jesus, porque despertou o coração. Porém, esse procônsul era romano. Próximo. Mas resistia-lhes Elimas, esse era Bajonas. Esse é os judeus, Elimas. O encantador, ou mágico, ou feiticeiro, porque assim se interpreta o seu nome. Procurando, esse mágico estava o quê? Procurando apartar da fé o procônsul. Qual era a fé que ele tinha? O que foi falado para ele? A palavra foi ministrada sobre Jesus. E ele sentiu o quê? Paz. Aonde Barnabé e Saulo estavam? Na casa de Deus. E o que eles transmitiram para esse governador? Paz. Que despertou de tal maneira na vida desse homem a curiosidade de trazer eles para casa. Por quê? Queria ouvir mais. E a esse filisteu aqui tentou impedir. Olhe para cá. A luta não é contra a carne, é contra o espírito. Aí Saulo vai dizer, bem educadamente: todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: filho do diabo. Está na Bíblia. Paulo estava cheio de quem? Do Espírito Santo. Era costume dos governadores gentios ter um mágico, ter um feiticeiro para se aconselhar, para tirar algumas dúvidas. Era uma cultura. Porém, o homem desperta agora a ouvir falar de Jesus e quer aprender. E esse mágico, ele tenta apartar o procônsul da fé. Ele tenta separar o procônsul de Paulo e Barnabé. Por quê? Porque ele sabia, o inimigo sabe, se a voz do Espírito Santo bater e tocar no teu coração, vai haver uma conversão. E o que iria acontecer com o mágico? Para a rua, despedido. É por isso que ele tenta fazer com que a fé não chegue. Por quê? Porque o posto que ele tem, ele não quer perder. Eu vou ser mais claro para a tua vida. A área que o inimigo tem te roubado, ele tem lutado tanto, porque esse posto, ele não quer perder na tua vida. Essa legalidade, essa abertura, esse controle, ele não quer perder na tua vida. É por isso que ele luta tanto. Mas pastor, eu sirvo a Deus. Exerça a autoridade com excelência a cada dia.
exerça a autoridade e excelência a cada dia. Mas por que o inimigo continua interferindo na minha casa? Pode ser por herança familiar. Pode ser que o Senhor te permita acontecer na tua casa para elevar um pouquinho a mais o seu ministério, a sua vida, e vai depender da sua posição. Os discípulos, quando voltam, eles voltam alegres. Só para você entender, depois eu volto aqui. Voltaram 70 alegres, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus vai olhar para os discípulos e vai dizer assim: ó, eu vi. Quem vai dizer? Para quem? Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Por que Jesus disse isso? Será que a alegria não era excessiva no coração dos discípulos? Jesus estava dizendo para os discípulos: ó, eu vi Satanás cair do céu como um raio. E Bíblia se explica com... Quando você vai para Isaías 14, lá vai explicar por que Satanás caiu, por conta do orgulho e da só. Jesus estava dizendo: ó, acorda. É melhor você se alegrar por teu nome estar no livro da vida do que os demônios saírem por conta da autoridade que está em mim. Como diz a Roberta, baixa a bola, porque o poder está sobre você, foi liberado. Eis que vos dou poder e autoridade, mas ele não é seu. Então, quando você exercer a sua função com excelência, se alegre sim, cuidado com o excesso. Porque senão você vai se alegrar de tal maneira que vai entrar algo no teu coração que é uma brechinha, que o inimigo pode ter legalidade para estar sempre ali, ó, a onda batendo no teu barco. Jesus estava dando um alerta para os discípulos: cuidado, porque eu vi Satanás cair do céu, e ele tinha sua autoridade lá em cima, mas o orgulho e a soberba fez com que ele caísse. Filho do diabo, cheio de todo o engano. Olha isso, filho do diabo. Paulo reconheceu quem atuava na vida daquele homem. Identifica, cheio de engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça. Não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Você está aqui porque você está andando no caminho reto para o Senhor. Você está buscando andar a cada dia da melhor maneira possível. Só que o inimigo não vai cansar de trazer perturbação para a tua vida. Ele não vai desistir de te desequilibrar, para que você não consiga andar genuinamente na palavra de Deus. Ele não vai desistir. Posso alegrar o teu coração? A nossa luta é constante. O nosso descanso é no céu. Eu preciso descansar. Lembre-se que você está em meio lobos. Próximo. Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor. Paulo, ele dá um decreto. E aqui é o poder que há sobre a tua vida. Esse poder aqui não é para condenar o teu irmão que não te agradou, que te perturbou, que tirou a tua paz. Esse poder aqui é para condenar o inimigo da tua alma. E o teu irmão não é inimigo da tua alma, é o que atua nele. É isso que você tem que confrontar.
matar, como bem disse o pastor John Alberto ontem. A perseguição que ele sofreu, ele atendeu, e o cara hoje congrega com ele. Porque ele pagou o mal com o bem. Olha a condenação: ficarás sem ver o céu por algum tempo. Então, ou seja, era temporário. Paulo estava dizendo, ficará cego por um tempo determinado. E imediatamente o que aconteceu? Cadê a mágica? Cadê a feitiçaria? Ela não é mais poderosa do que a palavra que Deus liberou sobre a tua vida. Eis que vos dou poder e autoridade. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpente e escorpião. Quem gosta de alisar a serpente aqui? Não é? Quem gosta de fazer hipnotizar a bichinha? Satanás, né, filho? Por que você tem medo? Porque ela é venenosa. Porque ela é veneno. Olha para cá, Moisés, o que você tem na mão, Moisés? Uma vara, Senhor, um cajado, Senhor. Joga no chão. Moisés jogou a vara no chão. Qual foi a reação de Moisés? Opa! Porque a vara se transformou em uma e ela causa medo por conta do seu veneno. Assim também é os escorpiões. Tem situação que quando ele te pica, causa até morte. É duas espécies venenosas, porém, você tem o poder e a autoridade sobre ela. O que você não pode é ter lá, aí não pode. Aí não pode. Ó Moisés, Moisés, pega a serpente pela cauda. Por que pela cauda? O que Deus fala contigo através dessa palavra? É que com serpente você tem que tomar cuidado. A Bíblia vai dizer, fugir da aparência do... Tem uma serpente? Foge. E Deus fala para Moisés, pega pela cauda. Quando pegou pela cauda, o que aconteceu? Cajado. Sabe o que é isso? Poder. Que Jesus te dá. A autoridade que o Senhor te dá. Ele é poderoso. Vamos só mais um versículo. O filho do diabo, mais um, filho, é para frente, não é para trás não. Isso, mais um. Não, volta lá. Só para saber se está em obediência. O próximo. Isso. Sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda, buscava a quem? Mas ele não era o guia daquele procônsul, o governador? Agora precisa ser guiado. Você consegue entender o tamanho do poder e autoridade que Deus derrama sobre a tua vida? Aquele que está indo contra a tua vida vai precisar da tua ajuda. Ele precisa da tua ajuda, porque no momento que Deus entrar com a justiça, Ele vai precisar de alguém para pegar na mão dele e poder guiar. É por isso que a nossa luta não é contra a carne, é contra o Espírito. Essa situação que você está enfrentando, o Espírito vai bater em retirada, e quem vai guiar vai ser você. É a tua mão que será estendida para poder seguir e guiá-lo no caminho
que diz respeito ao Senhor. Está aqui a prova. Eu fui guiado por essa mão que me levou aos caminhos do Senhor. Porque até então eu tinha veneno. Eu era uma serpente. Habitava sobre mim uma serpente venenosa. Só que ela teve que bater em retirada. É o Cordeirinho de Jesus. Agora olhe para cá. Teve uma vez que eu olhei para ela, estava magra, seca, a boca fedendo. 40 dias de jejum pela minha vida. Tem situação, meus irmãos, que o corpo grita, a carne vai gritar, vai feder, mas no mundo espiritual o resultado ele é maravilhoso. Eu olho no espelho e falo: que coisa linda, Jesus, a tua obra. Próximo, para terminar aqui. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do... O inimigo vai fazer de tudo para que da sua boca seja impedido de chegar a palavra de Deus, porque o resultado é esse. Quando sair da sua boca a palavra de cura, de restauração, vai guerreando contra o inimigo, porque o resultado esperado unicamente é esse. O que é isso? Salvação. O resultado da tua boca, do evangelho de Deus da tua boca, é salvação. Não é um resultado para vir para a igreja no domingo e no meio de semana, ir para o futebol e dar lá e ver cá e não sei o quê. Sabe o que aconteceu com Raabe? Ela tomou conhecimento que Deus era poderoso. Deus, o exército, Deus do exército dos judeus era poderoso. E queria sim tomar Jericó, queria sim invadir a Jericó. Sabe qual foi a decisão daquela mulher? A mais sábia possível. Eu sei que é meu descendente. Eu nasci em Jericó. Eu sou cananeu. Porém, esse Deus que vem aí é maior do que esse aqui. Então a minha decisão é sair de cima do muro. Eu vou para o lado de Jerusalém. Esse é o resultado que vai sair da tua boca em meio ao amor e autoridade que Cristo derramou sobre a tua vida. O poder de Jesus, ele vem sobre você para quê? Para a queda das trevas. As trevas não podem prevalecer. Paulo, antes de expulsar o espírito de engano, ele passou com um pequeno processo com Jesus. Pequeno. De tal maneira que ele fala assim, ó, são pequenas tribulações que a gente passa aqui, pequenas. Pedro, antes de curar, antes de ressuscitar Tabita ou Dorcas, ele teve que olhar para Jesus, porque ele mentiu, enganou, negou Jesus. Ele teve que olhar no olho de Jesus e dizer: Senhor, depois da terceira pergunta, tu me amas? Ele falou: tu sabes. E é Pedro. Então, antes de você receber o poder, antes de você receber o poder de Deus sobre a tua vida, tem que tirar a mochila, tem que tirar a sandália. E o que é isso? Tira a vaidade, tira o ego, tira o orgulho, tira os teus bens, porque ele não serve de nada. Para o evangelho, não serve de nada. Não serve. Posso melhorar? Esvazie-se.
Nós estamos dentro de situações aqui dentro da igreja, cada uma diferente do que a outra, uns melhores, outros não tão bem, mas não muda nada. Quanto mais você entregar para Jesus, mais Ele vai poder entregar para você. Se coloque de pé. Eu quero orar pela tua vida. Aplauda mais forte, irmãos. Encurve a sua cabeça. Senhor Jesus, Pai, mediante a tua palavra que foi ministrada, Senhor, te peço, Senhor, nessa noite que o Senhor venha sondar a cada coração que se faz presente aqui, aqueles que acompanham